Estamos começando agora um novo quadro aqui para vocês de entretenimento, de cultura e principalmente para passar muita informação a respeito de todas as informações que aconteceram e notícias também, principalmente, que aconteceram nessa semana. A gente está aqui agora com dois convidados muito legais. Eu sou o Pércio Bider e a gente está aqui na presença da Jamile Neumann, que já foi ativista há muitos anos na Bahia, em Salvador. Trabalhou muito com as Bará, lá na cidade de Salvador, no Nordeste brasileiro. Estamos aqui com o Cadu, Carlos Eduardo Beckerman, que é advogado e o CJL, Congresso Judaico Latino-Americano. Tá um colaborador hoje para reformular e reorganizar o Ashomer Atzair, um importante movimento juvenil aqui de São Paulo. E aí a gente vai começar agora um debate muito legal, muito produtivo sobre o que aconteceu essa semana de notícias realmente envolvendo a questão da parte judaica, né, e de Israel. Então toda semana a gente vai ter novos convidados ou até às vezes os mesmos, mas e para a gente tratar de assuntos que são relevantes para o povo judeu e também sobre Israel. Espero que vocês gostem bastante e hoje o tema é o que aconteceu essa semana, o que bombou essa semana, o que foi sobre a visita da ativista Judith Butler. Judith Butler, acho que esse é o tema principal que a gente pode falar hoje sobre esse tema. Só antes, eu gostaria que vocês entendessem que a gente em nenhum momento vai fazer juízo de valores, de direita ou esquerda. O nosso objetivo é simplesmente trazer as informações e pontos de vista diferentes para que vocês possam também entender e formar opinião também a respeito dos temas que a gente trouxer, não é verdade? Começando então esse tema sobre a Judith Butler. Muita gente nem sabia quem era a Judith Butler até ela chegar aqui. E tem um negócio muito interessante que quando há uma certa um zoom ali, né? Quando a pessoa todo mundo se manifesta e fala, vamos lá, vamos proibir que ela fale, não vamos deixar que ela fale. Aí que o negócio fica muito mais forte, né? Fica muito mais... Chama mais atenção. Chama muito mais gente, né? Na verdade. Como é que você vê essa visita da Judith como que ela se intitula, obviamente, ela se apresenta como judia, né? Mas ela é totalmente e abertamente contra o Estado de Israel moderno, né, como politicamente falando. Como você vê essa situação toda, principalmente com a questão de que teve até um texto que rolou na internet aí falando que ela foi atacada por bíblias e crucifixos. Você chegou a ver esse texto? Não vi isso. Não? Foi... Judith Butler veio falar sobre judaísmo e foi atacada com a Bíblia e crucifixo. Eu acho isso grave, porque, veja bem, eu não concordo com a posição da Judith Butler na questão do sionismo, porque eu sou um sionista mais à esquerda, e ela é anti-sionista, porque nós temos o sionismo, os sionistas de direita, centro e esquerda, estão no campo sionista. Aí nós temos os acionistas, que é alguns religiosos nossos, gente de fora que não quer se comprometer, acha que Israel deveria fazer diferente, etc., mas que o problema é o antisionismo. Ela está no antisionismo. Eu acho que ela expõe um negócio de uma forma assim muito sectária nesse sentido. Ela não conhece muito a realidade. Então sendo um sionista mais esquerdo... Ela não conhece a realidade do que de Israel? Do conflito, de todo o conflito como foi, ou ela conhece, mas ela tem uma visão errada. Ninguém, assim... eu sou favorável, sempre fui a dois estados. Ela, pelo que eu sei, não é um estado binacional. Já começa por aí. Se eu não me engano, é isso. Então, já discordo nisso. Agora, eu acho que ela vai falar pro público dela. Então, se ela vai falar lá... Quem é o público dela? O público dela são pessoas mais à esquerda até do que eu, de esquerda que se identificam, pessoas até
até meio de centro, mas que tem essa questão do gênero. E ela vai lá falar, ela foi lá falar no Sesc. Era um evento que nem foi tão divulgado, mas que de repente virou uma hecatombe, porque foram lá, queimaram o boneco dela, o que é um absurdo, e tinham fotos, queimaram fotos dela, foram com crucifixos, enfim. Isso é muito ruim, porque além de você, se você olhar estrategicamente, você dá força para um oponente, seja na esquerda, direita, centro, que seja, você não permitir ele falar para um público dele, ele não está falando no Congresso, ele não está falando na rua, ele está falando no ambiente fechado. Você acaba criando uma questão de censura, até porque o Sesc ele faz debate com vários perfis ideológicos e foi fazer com dela. Eu acho que é todo o direito de fazer com dela. Se quisesse fazer com o Bolsonaro, que faça. Se quisesse fazer com o Lula, que faça. Cada um vai lá e fala, mas você deve deixar eles falarem. Então você, por exemplo, foi a favor, por exemplo, do Bolsonaro ter falado na hebraica lá no Rio, naquela época? Numa circunstância diferente, sim. Na circunstância que foi feito, não. Por quê? Porque só ele falou, só ele foi ovacionado. Então, mas nesse caso ela também, só ela. Mas ela não foi só ovacionada, não foi um ódio a Judith Butler lá. Mesmo com o pessoal que gosta dela, que foi para ouvir ela? Não, como foi com o Bolsonaro. O negócio do Bolsonaro era combinado que seria Bolsonaro e faria com os outros. Não fizeram, não deixaram pessoas de pensamentos opostos entrarem e perguntarem. Na Judith Butler inclusive teve bate-boca. Então existe uma diferença aí que eu acho grande. Você está num Sesc, que não é um clube, lá é um clube judaico que, querendo ou não, representa uma comunidade. O Sesc representa o quê? Em questão de comunidade, nada. Jamile, você acha, só entrando nesse ponto também, você acha que o Bolsonaro, sendo muito a favor de Israel, e a Judith, por exemplo, colocando esses dois pontos, tá? Bolsonaro sendo muito a favor de Israel, e a Judith muito contra Israel. A gente tem essa polarização também, trazendo Israel como um ponto de debate para os brasileiros, por exemplo. Ou seja, eu sou esquerda, eu sou mais voltado para a esquerda, eu sou contra Israel. Eu não sou esquerda, então eu sou mais a favor de Israel. Vocês acham que tem hoje isso? Sobre a Butler, o que acontece é que não apenas ela sabe muito pouco sobre Israel, mas ela sabe também muito pouco sobre a essência judaica, que é um dos temas centrais do livro que ela veio apresentar. É óbvio, e muitos sabem, que o judaísmo ele é todo voltado a Sion, a Israel. Então, rezamos para Israel. Exato. Jerusalém, é isso. Mas chamar Israel. Então, ao saber da vinda dela e de todos os fatos que aconteceram, essa questão anti-sionista, ela se tornou meio que um clichê. Eu acho que polarização é sempre péssimo, porque da polarização, se você for ver, saem guerras civis e etc. Então, eu acho que personificar na Judith Butler e no Bolsonaro é um erro muito grande. Por quê? Porque a direita não é Bolsonaro e a esquerda não é Judith Butler. A direita pode ser... Tem Alckmin, tem Caiado, tem várias opções a direita. A esquerda pode ser Marina, Ciro Gomes, etc, etc, etc. Você personificar numa pessoa, ele, na verdade, está na dele. Ele está se aproveitando disso para vender o dele. Só que... E aí? Ele não conhece nada de Israel, ele não conhece nada da história. Mas não somente em relação à polarização. Você tem em Israel pessoas, você é esquerda, outras pessoas que são direitas, outras pessoas que são centro. Israel, ele consegue conviver bem com isso sem precisar desencadear um conflito. Exatamente. Por isso, Israel vive até hoje e essa é a chave de democracia. Tudo. Exatamente. A chave de tudo é a união por Israel. Sempre foi. O dia que quebrar isso... Mas a partir do momento que vem uma escritora, não sei como eu posso intitular ela, uma escritora que é abertamente a favor do BDS, que é o boicote contra Israel,
ela não traz, e sendo judia, então é aí que entra um pouco do perigo, sabe? Que eu acho que a gente tem que também tomar um pouco de cuidado, porque as pessoas não conhecem, não sabem exatamente. A Judite não sabe, e quem a segue, quem a admira, por exemplo, não conhece também, não sabe do que está falando, Então, e vai na onda. É porque não é uma novidade um judeu se posicionar contra Israel. Como eu citei outro nome há algum tempo, há poucos segundos atrás, ela não é a primeira, nem vai ser a última. Tem judeus hoje que têm escritório na Inglaterra para lidar com direitos humanos a favor dos terroristas. E ele é judeu. E é judeu. Mas você tem até hoje, assim, até palestino, você tem o Bassam Eid, que é totalmente contra... você tem pessoas que, assim... Eu acho que a questão aí da Judith Butler, a questão do BDS é uma coisa um pouco mais complicada, porque o BDS vem crescendo muito e, assim, eu e outros que somos mais à esquerda sionista estamos combatendo eles, não concordamos com o BDS, achamos ele totalmente contraproducente porque ele boicota um país, um estado, ele faz um boicote até Amos Oz, coisa completamente O BDS também absurda. faz contra o Amos Oz? Faz contra escritores, contra a Universidade Não, Hebraica. mas contra o Amos Oz? Sim, contra o Amos Oz. Não, contra outros. Davi Grossman. Tudo que vier de Israel, eles boicotam. E não importa se é esquerda... Não, é se tudo, direita, tudo. se é Universidade Hebraica de Jerusalém, se um palestino como teve foi lá defender uma tese de 2 estados, eles boicotam. E outra coisa, lembrando que a Moisés é um escritor, é uma pessoa, não é um CNPJ, não é uma empresa. E ele é um grande crítico, militante. e um crítico, assim, fervoroso do governo israelense, claro. Não do direita. Estado, do Do governo. governo. Não, eu acho assim, criticar o governo, que nem a gente critica o governo daqui, o anterior, a gente xinga, fala, mas eu nunca vou falar para destruir o Brasil, que o Brasil é uma droga. E Israel é a mesma coisa, eu critico, não gosto do Bibi, sou oposição, tenho severas críticas, mas eu jamais vou falar contra o Estado de Israel. Isso é uma coisa importante. Isso é uma coisa importante para quem está assistindo a gente e quem vai chegar nesse ponto do vídeo, que se fala muito sobre sionismo, que é terrorismo, que é nazismo, que isso, que aquilo. Por quê? Porque tentam atacar o Estado de Israel a partir do sionismo. Exatamente. E o sionismo, tem muita gente que segue a gente, muita gente que gosta do Estado de Israel e às vezes ouve, sionismo, não sou sionista. Gente, vocês são sionistas. Se você apoia, se você defende, se você ama o Estado de Israel, você é sionista. Ponto. E aí que entra essa questão que o Cadu colocou muito bem. Eu posso não ser favorável ao governo de Israel, mas eu nunca vou ser contra Estado. o direito de legitimidade Do povo judeu se estabelecer lá. Exatamente. Isso, Então, nunca, imagina. essa é uma mensagem importante, mensagem bonita. Sim. De que se você ama Israel, se você defende Israel, se você gosta de Israel, abre o peito e fala com gosto, com vontade. Eu sou sionista com orgulho, porque eu defendo Israel. E defender Israel não quer dizer não defender os palestinos. Não. Defender Israel não quer dizer... Eu defendo Israel, eu sou a favor de 2 estados, sempre fui. E defendo Israel. Até porque ninguém lá vai jogar ninguém pra fora. Não dá. 6 milhões aqui, 3 milhões e meio. Não... Acabou, casaram, precisa separar e pronto. Vamos falar então de outra notícia muito legal que aconteceu ontem, dia 7, hoje é 8? Dia 8, não, ontem dia 8. Hoje é 9, ontem 8. Perdido no tempo. E eu sempre sou perdido no tempo. Dia 8, um dia especial para a cidade de São Paulo. A gente ganhou de presente o Memorial do Holocausto no Brasil, aqui em São Paulo. Apesar que a gente tem também um Museu do Holocausto em Curitiba, muito bom. Quem é de Curitiba vai visitar lá o Memorial de Curitiba, muito importante. Esse centro que foi o primeiro aqui no Brasil. E ontem a gente recebeu aqui um presente maravilhoso no sentido de recordação, de memória das vítimas do Holocausto.
teve a presença de políticos, teve a presença de liderança. Vocês estiveram lá? Nem eu, também não fui convidado, não. Eu fiquei fui. sabendo pelo jornal, pela Folha. Qual jornal? A Folha de São Paulo. A Folha falou, olha que coisa interessante. E aí eu queria... Vai cortar isso, porque eu não vou fazer marketing pra Folha. Não. Vai ter que cortar Mas o isso. Estado deve ter Bota mostrado. um pi. Não, Não, é marketing, marketing, é notícia. É marketing, é notícia. Mas enfim, como é que vocês veem essa questão de ter um memorial do Holocausto aqui em São Paulo, a maior cidade da América Latina? É essencial, né? Meu avô, ele veio da Alemanha, ele veio fugido da Alemanha, chegou a ser espancado por nazistas. Nossa. A irmã morreu numa câmara de gás e grande parte da comunidade judaica aqui no Brasil vem realmente dos judeus que vieram fugidos. Então acho que faz parte um pouco da história brasileira também. Da Polônia, muitos da Polônia, da Rússia. Meus avós morreram, meus bisavós morreram na Polônia em campo de concentração. Meu avô veio, tinha um irmão que foi para Israel, eles eram... Avós, né? Não é tô falando de bisavô, avós, ou seja... Não, isso meus bisavós morreram. seus bisavós. Meu avô veio para cá, aí os pais dele ficaram lá e morreram em campos de concentração. Da minha avó também, inclusive, ficou uma irmã dela mais nova que morreu com fogo no corpo. A gente não pode esquecer o que aconteceu. Não é questão de vitimização. vitimizar. É questão de não poder esquecer e não poder deixar que isso aconteça novamente. Que é ainda mais importante. Você é um cara ligado no futebol, né? Corintiano. Campeão. Você acompanhou o que aconteceu com a Lazio nessa última Acompanhei da foto do Dani semana? Frank. Dani Frank. Eu me surpreendeu, porque a Lazio era um time com certa virulência antissemita e... Quer fazer um pequeno resumo, bem rapidinho, o que aconteceu? Não, os antissemitas atacaram e... Atacaram como? Falaram... Foi Dani Frank, né? Dani Frank. Dani Frank, falaram mal, etc e tal, tudo que a gente já sabe que é terrível. E aí eles fizeram uma homenagem a Anne Frank. Quem fez? A Lazio, não foi o time? A Lazio? Não, O time. eu tô te perguntando pra você explicar. Não, o time fez uma homenagem sobre isso, porque não aceitando esse tipo de coisa, que é uma coisa muito boa, porque é assim que se combate. O time inteiro entrou com a camisa camisa da Anne Frank. com a foto da Anne Frank. Nenhum tipo de preconceito vale a pena. Não. São todos... memorial é sempre bom, e o do Holocausto nosso judeu, e não é vitimização, deve ser feito também dos armênios, para lembrar, porque nunca pode... A escravidão, tudo a gente não pode esquecer para não repetir mais todas essas coisas. É verdade, é verdade. Eu queria só fazer esse convite a todos vocês que vão até o Memorial do Holocausto aqui em São Paulo. Depois a gente coloca aqui as informações, o site, o endereço, para que você possa e vá com toda a família, vá preparado, porque tem bastante informação. Não é um memorial fácil de se visitar, é bem pesado mesmo. Quem já esteve no Memorial do Holocausto em Jerusalém, o Yad Vashem, é muito parecido, e eu acho que vale a pena ir com a família, para que, principalmente os mais novos, para que eles vejam o que aconteceu, e como a gente falou aqui, para que isso não aconteça mais nem com judeus, nem com armênios, nem com qualquer outra etnia, com qualquer outra religião, raça, cor, o que for. Não tem mais cabimento hoje, no século XXI, a gente ter situações como aconteceu no Holocausto, em guerras, na Rússia, enfim, não dá. E só depende de cada um da gente não deixar mais isso acontecer. Eu quero agradecer, então, a presença aqui dos nossos convidados, o Cadu, a Jamile, e eu quero fazer o convite a você aí que está assistindo a gente. Toda semana a gente vai apresentar uma retrospectiva da semana, principais fatos, informações, notícias que são relevantes tanto para o
povo judeu, para a nossa comunidade judaica, como também sobre Israel, para quem ama Israel, para quem gosta, para quem quer se inteirar, não deixa de acompanhar a gente. Não, lembrando, óbvio, né, todo mundo fala, se inscreve. Por que a gente fala para se inscrever? Porque é importante que a gente sabe quem está acompanhando, a gente mensura a nossa audiência aí. Então, se inscreve, compartilha, curte, comenta. Tem alguma coisa que você ouviu, não concordou, escreve sempre com respeito, sempre com muita educação. E a gente espera que vocês tenham gostado. Vocês querem terminar, falar alguma coisa? Não, agradecer a oportunidade e para aproveitarem aí. Valeu, gente. E vai Obrigada. E vai comigo. Então é isso aí. Obrigado, gente. Tchau.